Ruth 2, 1 ao 23. Nós estamos no mês da família. Escolhemos o livro de Ruth para tirarmos meditações, algo que Deus possa falar ao nosso coração. O tema tem sido uma família nas mãos de Deus. Nós vimos no primeiro capítulo Deus mudando a situação da família. Eles saíram ricos, numa situação difícil, saíram completos, toda a família. Ainda os filhos casaram na terra de Moabe. Depois, pela providência de Deus, elas perderam os esposos, as três. Também elas perderam as suas posses, voltaram pobres, necessitadas para a terra de Israel, quando ouviram que Deus se lembrou do seu povo, providenciando o pão. Semana passada foi Dia das Mães, se eu não me engano, né? Nós tivemos uma mensagem voltada para as mães, o ministério de uma mãe. A mãe pode produzir o ministério da oração pelos seus filhos, o ministério de instrução dos seus filhos e o ministério de aconselhamento pelos seus filhos. E hoje nós vamos continuar vendo o capítulo 2 do livro de Ruth, uma família nas mãos de Deus. Então nós vamos ler todo o capítulo, depois nós vamos orar. Depois eu peço para o irmão Romildo nos dirigir em oração, depois da leitura do capítulo. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, ou dependendo da tradução, caiu-lhe a sorte que entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-lhe acolher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais.
Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada, equivalente a 18 litros. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Vamos lá. Senhor, obrigado, Deus, pela grande bênção que derramado por nossa vida. Amém. Pai, obrigado pela bênção desse dia, pelo que estudamos na primeira parte, Santo Deus, que nos desperta a conhecer mais e mais das tuas verdades, Deus. Nós te agradecemos por isso. Pai, tome a nossa mente, nossos corações, para que agora, na hora da tua palavra foi anunciada, foi seguida, que nós aprendamos isso, para pôr em prática aquilo que tem para nos ensinar, para nos curar e honrar o teu nome. Abençoe cada um de nós. Dá-nos mais conhecimento e aumente o nosso amor, ensina-nos a amar, Deus. Amém. Perdoe, Pai, os nossos pecados e ajude-nos. Nós chamamos o Filho em nome de Deus. Amém. Nós estamos estudando nesse livro o que Deus pode fazer com uma família que está em suas mãos. Como trabalhar, como que Deus pode usar plenamente essa família. O primeiro cenário que nós vimos no capítulo 1 é um cenário de total desolação, de tristeza, de dor para a família que nós estamos vendo. Eles experimentaram a dor da perda emocional, as três ficaram viúvas. Elas experimentaram a perda financeira, elas ficaram pobres, e também experimentaram a dor. Só diminuir aqui. Só deu um erro aqui. Elas experimentaram a dor da perda emocional, ficaram viúvas. A dor da perda financeira, ficaram pobres. E a dor da separação, porque tomaram rumos diferentes. Nós temos tanto Rute ficando junto com Noemi, a outra, Nora, tomou um rumo diferente. E nesse ponto, nós não podemos esquecer que estas famílias estão desempenhando um papel especial no plano de Deus. É a família que está sendo preparada para que na sua linhagem elas tenham próximos daquela época a Davi e mais para frente o Messias. Todas as coisas estão sendo ordenadas e coordenadas por Deus para fazer isso. Não podemos esquecer que esta família desempenha um papel importante nos planos de Deus, e com isso aprendemos que Deus se move de formas misteriosas, que os planos de Deus, os caminhos de Deus, a forma como Deus
realiza e planeja todas as coisas. Alguns momentos nós vamos poder entender, nós vamos poder distinguir, mas nós não podemos ter a ideia de que nós vamos poder reduzir todos os planos de Deus de tal forma que nós vamos saber, não, é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo isso, quando na verdade Ele está muito além do que aquilo que nós estamos imaginando que Deus está fazendo. Só um texto, Isaías 55, versículos 8 e 9, que os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Assim como em lugar tenebroso, de trevas palpáveis, uma luz se faz de grande ajuda, da mesma forma, em dias e em tempos difíceis, o entendimento da doutrina da providência divina nos ajuda a ver Deus agindo em nosso favor. O que nós vamos aprender hoje a respeito dessa doutrina? Que Deus faz tudo em favor dos seus. A doutrina da providência nada mais é que Ele cuida de toda a sua criação, Ele sustém toda a sua criação, mas especialmente para os seus filhos, especialmente para o seu povo, Deus pensa de maneira favorável. A palavra pronoia, em favor, pensamento em favor, uma mente em favor. Ele coordena tudo em favor dos seus. A maneira como eu defini essa doutrina, nas minhas próprias palavras, é assim: sob a providência divina, trata-se de Deus trabalhar em favor de sua criação e especialmente do seu povo. Sua vontade é cumprida, seus propósitos são alcançados, tendo como tripé dessa providência, por exemplo, o seu poder. Deus tem todo o poder para cumprir e realizar a sua vontade. Além de todo o poder, Deus tem uma infinita sabedoria para usar esse poder da melhor maneira. Deus sabe como utilizar esse poder para cumprir a sua vontade, e é guardado pelo seu amor. Por causa do seu amor, Ele realizará a sua vontade para o nosso bem. Então lembre-se disso quando nós pensamos sobre a doutrina da providência de Deus. É o cuidado que Deus tem dele reger toda a história em favor da sua glória e para o bem dos seus filhos. Então, o que nós podemos ver? Deus, em sua providência, faz tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Note o versículo 22 do capítulo 1. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita. E o escritor, o autor, ele põe essa informação para que nós entendamos que Deus está controlando tudo. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que isso significa? Deus não se atrasa e nem se adianta. Sabe aquela expressão, antes tarde do que nunca, Deus não se atrasa? Essa expressão não se aplica a Deus. Deus sempre age no momento certo. E em Eclesiastes nós temos: há tempo para tudo debaixo do sol. Esse texto não está aqui por acaso, mas era para preparar os leitores para os próximos acontecimentos. Elas chegaram no princípio da colheita da cevada, que quer dizer que chegaram no momento propício para a situação de pobreza na qual se encontravam. Elas saíram ricas, Noemi saiu rica com Elimeleque. Quando ela chega na cidade, ela fala: ditosa eu parti, cheia eu parti, rica eu parti, e agora eu volto pobre. E como que uma viúva ou duas viúvas pobres poderiam sobreviver naquela sociedade? Elas chegaram e Deus ordenou, Deus providenciou que elas chegassem no momento propício. Deus, Ele fez todas as coisas no tempo certo. Como é importante entendermos que tanto os prós e contras, e os contras eu coloco entre aspas, porque tudo que Deus faz é bom, nunca contra, que os prós e contras que fazem parte da nossa vida não acontecem na hora errada. Tudo está dentro do tempo de Deus. Geralmente nós falamos sozinho ou no meio da nossa família: olha, isso não deveria ter acontecido agora. Eu não estava preparado para isso. Não poderia faltar isso. Essa pessoa não poderia ficar doente agora. O dinheiro não poderia faltar agora. Ou essa pessoa não deveria sumir da minha vida agora. Geralmente nós pensamos que as coisas erradas acontecem no momento errado. Mas na verdade, porque somos filhos de Deus,
Deus está fazendo tudo no tempo certo. As coisas vêm e vão da nossa vida no momento exato, no momento que é o melhor momento para nós e o momento que traz glória para Deus. Mas veja como que Deus prepara a situação. Elas chegaram no melhor momento para a vida delas, ainda que fosse o pior momento emocionalmente falando, mas elas não seriam engolidas por demasiada tristeza em chegar na cidade e ainda assim não poder fazer nada. Uma segunda questão que nós vemos dentro da providência de Deus, de uma família que desfruta de estar numa mão providenciosa de Deus, é que Deus não somente faz tudo no tempo certo, mas Ele também nos direciona para o lugar certo. Ele não somente cuida da nossa família no tempo certo, mas Ele conduz a nossa família para o lugar certo. Um comentário breve é feito sobre a pessoa de Boaz no versículo 1 do capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Essa ideia de família, no hebraico, é como se fosse algo bem numeroso. Era uma família grande, era uma família muito distinta na sociedade. A ideia que traz. E este homem era um parente próximo de Elimeleque. Isso tudo é novamente o autor querendo dar uma pista. Não somente elas chegaram no momento certo, mas Deus está caminhando para ir ao lugar certo. Por causa da situação de pobreza em que se encontravam, o único lugar favorável que uma viúva poderia obter algo para a sua subsistência seria no campo. É o que os 3 primeiros versos retratam. No versículo 2, Ruth está conversando com Noemi e ela tem a ideia, olha, deixa-me ir ao campo. E note que não são campos, nenhuma tradução traz campos no plural. Naquele tempo, não havia a ideia que vários campos existiam. Havia um campo repartido por lotes. E havia o lote de Boaz nesse campo grande. Então, quando ela chega na cidade, ela vê que há um lugar onde pessoas estão trabalhando, onde pessoas podem colher, onde pessoas podem adquirir um tipo de alimento, e ela diz assim, olha, deixe-me ir ao campo, e eu vou apanhar as espigas atrás daquele que me favorecer. Ela entende que ela poderia ver várias pessoas, e que uma delas poderia favorecer ela. Ela tem a ideia, olha, deixa eu ir lá trabalhar. Aí Noemi disse, vai então minha filha. E ela se foi, e chegou ao campo, a ideia da parte do campo, e apanhava após os segadores, por casualidade, dependendo da tradução, caiu-lhe a sorte. Mas a ideia é que, pela mão de Deus, ela caiu na parte que pertencia a Boaz. Por isso diz campo e pertencia. O qual era da família de Elimeleque. Vocês lembram que Deus deixou uma lei com respeito do cuidado que haveria de ter com os órfãos, viúvas e estrangeiros, que era o seguinte, que quando essas pessoas, os possuidores, os que tinham posses nos seus campos, eles não poderiam colher tudo, e o que caísse no chão, eles não poderiam pegar e pôr no cesto. Aquilo deveria ficar para o cuidado das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Então, 3 textos que tratam sobre isso. Levítico capítulo 19. Vamos para o livro de Levítico. Versículos 9 e 10. O cuidado que Deus tem com as viúvas, de suprir, diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, ou ao que pertence o lote da sua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás, colheu, e vamos voltar para fazer um pente fino. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 23, 22. Diz assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo,
nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, do vosso molho, do vosso feixe, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. Deuteronômio 24, 19. Até o 22. Para vocês verem como que todo o cenário estava preparado para abençoar aquela família, no tempo certo, no lugar certo. Deuteronômio 24, versículo 19. Vamos pensar o versículo 17. Não perverterás o direito do estrangeiro, que Ruth se enquadra nisso, ela é uma estrangeira, e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe, e neles esquecerem um feixe de espigas, que não era uma coisa pequena, era uma coisa grande, não voltarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Sacudiu, o que caiu é teu, o que ficou pertence aos estrangeiros, órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. A providência de Deus guiou essa família na hora certa, chegaram no momento exato que elas poderiam ser atendidas, que elas poderiam ser amparadas. Pela mão de Deus, elas caíram no campo exato, no campo de Boaz, um parente próximo. O campo onde Ruth encontrou espaço para apanhar as vinhas, as espigas, melhor dizendo, veio a ser o campo de Boaz. Uma coisa, além disso, além de ser no lugar certo, no tempo certo, Deus, em favor do seu povo, em favor dos seus, Ele coloca as pessoas certas em nossas vidas. Faz parte da providência de Deus colocar as pessoas certas na nossa vida. O versículo 4 até o 17 eu não vou ler, mas trata de quando Boaz retorna de Belém. E olha a maneira como ele trata os seus trabalhadores, olha como ele é um patrão, a ideia de um patrão piedoso. Olha, o Senhor seja convosco. A ideia no original é paz do Senhor. Essa seria a ideia. Paz de Deus, paz para vocês. E eles respondem, o Senhor te abençoe. E ele nota que dos seus trabalhadores, das servas, havia uma mulher que ele não conhecia. Dá a entender que ele conhecia muito bem os seus trabalhadores. Poderia ser alguém que estava de outro campo, ou de outra parte do campo, dentro do seu campo. E aí, no versículo 5 ele pergunta, de quem é esta moça? De quem ela trabalha? Para quem ela está trabalhando? Quem é o responsável por ela? Essa seria a ideia da pergunta. Nós não precisamos, talvez, falar muito de que Deus pode usar os ímpios para abençoar os justos. Há inúmeros exemplos nas Escrituras, eu separei 3. Primeiramente, nós temos José no Egito, quando José, versículos 1 a 4 de Gênesis 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que via ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou mercê perante ele. Deus fez com que aquele homem ímpio fosse misericordioso com José. Logrou mercê perante ele,
a quem servia, e ele o pôs sobre mordomo de sua casa, e lhe passou a mão de tudo que tinha. O segundo exemplo é quando os egípcios abençoam os israelitas quando estão saindo do Egito. Em Êxodo 12:36, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. E um terceiro exemplo é Daniel na Babilônia. Daniel 1:9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Há inúmeros outros casos. Nós poderíamos lembrar do mordomo do rei, me fugiu o nome dele, tem até o... não é Esdras? Neemias, perdão. O rei olha para ele: por que estás abatido? Pede-me, é Neemias, pede-me e eu vou te conceder. Nós poderíamos pensar em inúmeras outras situações em que incrédulos, nós temos o rei Ciro mencionado em Isaías 45, e ele é chamado de o meu servo. Então nós podemos ter essa ideia de que Deus pode colocar pessoas certas na nossa vida sendo ímpios? Pode, mas Ele também pode colocar justos. Ele pode colocar um irmão em Cristo. Deus pode colocar os santos em Cristo para ser a pessoa certa na nossa vida. Mas também nós devemos ficar atentos para os justos que Deus coloca em nossa vida. E aí vamos entrar na questão da família. Geralmente nós nos preocupamos com os nossos familiares. Se você, como nós falamos, é o único convertido na sua família, a sua preocupação é dobrada. Você fica preocupado com as companhias, você fica preocupado com as influências, você fica preocupado com quem talvez seu filho, sua filha, irmão, irmã, ou qualquer pessoa da família vai se relacionar, e nós empreendemos a oração. Nós oramos, nós intercedemos e nós rogamos. E mesmo que você faça parte de uma família salva, ainda assim há preocupação com aqueles que vão estar participando, que vão estar junto de você. Então, quando estiveres orando a Deus, rogando por alguém que possa te ajudar em uma determinada questão, pense nas seguintes virtudes. Como que você vai distinguir? Como que você vai ver que essa é uma pessoa em potencial que Deus pode usar na minha vida? Primeiro, procure e perceba alguém que é abençoador. Olhe como Boaz se relaciona com seus servos no versículo 4. O Senhor seja convosco. Deus vos abençoe. Que o Senhor seja com vocês. E eles respondem: o Senhor te abençoe. Alguém que tenha essa atitude de sempre ter o desejo da bênção do Senhor para o próximo. Porque geralmente quem deseja também faz. Quem tem essa disposição para com o próximo. Não somente isso, mas alguém misericordioso. Versículo 8 e 9, quando Boaz está conversando com Ruth, ele diz: ouve. No hebraico, a força desse verbo é o seguinte: olha, preste muita atenção no que vou te dizer, porque é para o teu bem. Preste atenção, atenta para o que eu vou te falar, porque eu vou te abençoar, eu vou fazer o bem para você. É nesse sentido, olha, chegue aqui que eu tenho algo bom para você, me ouça. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ou seja, não vá para aquela outra parte, porém aqui ficarás com as minhas servas. Olha a aceitação de Ruth, já faz parte vamos dizer assim, do quadro de funcionários de Boaz, nem precisou e o currículo dela, nós vamos ver que Boaz faz menção do currículo dela no versículo 11, mas no versículo 9 ele ainda diz: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Uma mulher estrangeira, num lugar estranho a ela, facilmente ela poderia ser molestada. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ela está no campo, não tem poço, a água era tirada e era transportada até o lugar de trabalho. Era um item muito valioso, água no campo, debaixo do sol, num lugar escaldante. Eles precisavam tomar água. A bênção de poder tomar água, olha, o que eles tirarem você toma. Uma serva podendo receber isso. Então, não somente alguém que tem o desejo de abençoar, mas alguém que você vê que exerce misericórdia.
se coloca no lugar do outro. Não somente fica com o discurso, mas a pessoa entende, olha, eu sei o que você está experimentando e eu quero poder te ajudar nessa situação. Terceiro, alguém que console e fale ao seu coração, alguém que tenha palavra certa. Não vá procurar aqueles que vão falar o que você quer ouvir, o que você quer ouvir, mas que Deus coloque a pessoa que vai falar o que você precisa ouvir. O currículo de Ruth é mencionado no versículo 11, respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Eu vi que você é uma mulher boa. Eu vi o que você fez para com a tua sogra, o que você abandonou para estar junto dela. Mas olha como Ruth retribui ou fala. Ela fica espantada, porque ela diz assim no versículo 13, tu me favoreces muito. Não é pouco o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo muito. É como se por exemplo, vamos pegar cadê o Mateus? O Mateus está lá na Piraquê ainda? Não. É como se o Mateus chegasse na Piraquê e falasse, olha, eu estou precisando de um emprego. E falar, hoje é teu primeiro dia de emprego, eu já vou te dar um aumento hoje. Você já vai receber um aumento hoje. Não somente isso, mas eu já vou te dar até um vale. É como você ficar assim, espantado com tamanha generosidade para um estranho. Você me conheceu agora. E como que me abençoas assim? Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da sua serva, nem sendo eu ainda como uma das tuas servas. Eu não sou alguém que o Senhor conhece muito bem como as suas servas. Eu cheguei hoje, é como se fosse o primeiro dia, é o primeiro dia de trabalho de Ruth. Não somente alguém que abençoa, alguém misericordioso, alguém que tem a palavra certa, mas alguém generoso. O versículo 14 e 16 mostra a generosidade de Boaz para com ela. Na hora de comer, Boaz lhe disse, vem para cá. Chamou ela para ficar à mesa, onde eles sentavam para comer. Você não vai ficar separado, vem aqui. E come do pão e molha do vinho. Tem alguma tradução que traz vinagre? Então essa é uma comida muito simples para os trabalhadores. Era simples. Até Boaz se fazendo da simplicidade. Ele não era porque ele era o patrão, eu vou comer em um lugar distinto dos trabalhadores, mas ele estava com os seus trabalhadores. Achega-te para aqui e come do pão e molha do vinho no bocado, ou vinagre. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou. Não foi medido, olha, come só isso. Coma o tanto que você precisar, o tanto que você quiser, o tanto que lhe bastar. E ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas, ou entre os feixes, dependendo da tradução, deixe-a colher e não a censurais. Tirai dos molhos algumas espigas e deixai-as cair. Tira algumas coisas e deixa cair no caminho. Deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Este é o tipo de pessoa que pode ser a pessoa certa no momento certo para a sua família e para você. Que bom nós encontrássemos, se nós encontrássemos alguém assim, né? Mas a pergunta que eu faço é, você pode ser essa pessoa para alguém? Você pode ser esse tipo de pessoa para alguém que precisa? Você pode ver a necessidade do outro e querer abençoar sem pensar no que isso vai lhe custar, em querer demonstrar a graça abundante de tal maneira que a pessoa fique espantada. Por que você está me favorecendo tanto? Essa semana, como eu estava falando, na sexta-feira nós fomos lá no cartório e a história que foi contada é que ele chegou no lugar certo e conversou com a pessoa certa. O Gleidson foi lá resolver a questão do casamento no civil do Breno na sexta-feira, antes, né? E ele chegou lá e sabia que o tempo já estava curto, já tinha esgotado praticamente o tempo, foi lá, conversou com a mulher e a mulher foi
graciosa. A mulher, não, eu vou fazer o que der aqui, chegou lá e deu tempo de fazer tudo no tempo certo. Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida. Deus, Ele nos direciona a pessoas que vão estar no lugar certo, no momento certo, para a causa certa. O que nós precisamos fazer é descansar em Deus. De que Deus não perdeu o controle das mínimas coisas. Lembre-se, tantas famílias em Israel, tantas famílias que estavam passando fome, tantas famílias que estavam com dificuldades, e o autor ia simplesmente dizer, olha, eu vou mostrar o que Deus está fazendo na vida de uma dessas famílias, cuidando dos mínimos detalhes, não das coisas grandes. Olha, o que o meu filho vai ser, o que vai ser da minha esposa, o que vai ser do meu esposo, o que vai ser da nossa situação financeira, mas das coisas pequenas, dos detalhes que a gente acha que não, isso daqui pode deixar na minha mão. Deus, Ele tem o prazer de cuidar dos segundos da nossa vida. Ele tem o prazer de direcionar cada momento, de ser aquele pai presente em cada momento da vida dos seus filhos. Assim como eu estou tendo o maior prazer de acompanhar o crescimento da minha filha e ver cada fase, cada etapa, ver todas as coisinhas novas que ela faz, assim como isso me preenche, me alegra. Imagine Deus, e eu sendo mau, sem dar coisas boas para minha filha, imagine o nosso Pai, que tem o prazer de ver o nosso crescimento, que tem o prazer de nos abençoar e vir em nosso favor em cada etapa da nossa vida. Mas não somente deseje esse tipo de pessoa ao seu lado, mas seja esse tipo de pessoa. Senhor, me transforma num Boaz. Me transforma numa pessoa que vai ver a necessidade do outro e vai fazer de tudo para que aquela pessoa se sinta amada, se sinta acolhida. E por último, no tempo certo, Deus cuida da família no tempo certo, Deus cuida da família na hora certa, ou no lugar certo, Deus cuida da família com as pessoas certas, e Deus, em sua providência, sempre será glorificado. Quando uma família entende que é a mão de Deus que está guiando tudo, ela glorifica a Deus, ela dá glória a Deus. O versículo 18, quando Ruth retorna do seu dia de trabalho, e ela trabalhou muito, lá no versículo 5, no versículo 7, depois que o servo responde a Boaz e diz assim, ela veio e perguntou para mim o seguinte, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça. Essa ideia, olha, ela só descansou um pouco. Desde manhã ela está aqui trabalhando, salvo o momento que ela parou para descansar, mas já voltou a trabalhar. E depois desse dia árduo de trabalho, isso nos ensina o seguinte, Deus é soberano, mas nós somos o quê? Responsáveis. Você tem algo que está ao seu alcance fazer, faça. Faça. Deus, Ele pode mover os pauzinhos, no termo mais simples, Ele pode trabalhar nos bastidores, mas o que é sua responsabilidade fazer, faça. E quando ela encontra Ruth encontra Noemi, fica claro que, aí novamente Noemi volta à cena na história, e dá para ver o quanto que Noemi mudou nessa situação. Só pelo testemunho dela, ela diz, ditosa eu parti. Eu achava que eu tenho condições, eu não preciso aqui ficar nessa cidade passando por essa condição, eu vou para outro lugar, a minha riqueza vai me manter. E quando ela volta sem nada, ela volta uma pessoa humilde, quebrantada. A atitude de Ruth para com Boaz, quando ela diz, por que me favoreces muito? Por que fala ao coração da tua serva dessa maneira? Se você quer um exemplo do que é uma pessoa pobre de espírito descrita em Mateus 5, essa atitude de Ruth demonstra. Ela entende que tão somente pela graça e misericórdia e o desejo de favorecer do outro é que ela foi abençoada. Assim é a nossa atitude para com Deus. Mas quando Noemi vê tudo aquilo, no versículo 20 ela diz, então disse Noemi a sua nora, bendito seja ele do Senhor. Mesmo que Boaz tivesse feito tudo aquilo, mesmo que Ruth tivesse trabalhado muito, a conclusão que Noemi chega é, isso é mão de Deus. Ele é um abençoado da parte do Senhor.
Ela sem dúvida alguma louva a Deus por receberem da benevolência do Senhor por meio da vida de Boaz. Ela diz: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Elas estavam satisfeitas não por causa da abundância que veio do campo. Elas não estavam felizes: olha o tanto que eu estou trazendo, faz aproximadamente 18 litros de cereal. Mas elas estavam felizes porque Deus foi benevolente para com elas. E tem uma frase do John Piper que diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. É isso que nós vemos aqui. A satisfação em Deus. Bendito seja o Senhor que nos abençoa. Vamos para as nossas aplicações dentro dessa segunda etapa do nosso estudo no livro de Ruth. Primeiro, Deus se move de maneira misteriosa. Isto é, o que Ele está fazendo pode não ser claro agora, mas não temos dúvida alguma de que é Ele quem está agindo em nossas vidas. Pode não ser claro para você o que Ele está fazendo agora, mas uma coisa que tem que estar clara é que é Ele quem está fazendo, é Ele quem está agindo, mesmo que seja através do diabo. Lembre-se do caso de Jó. Nós não podemos perder isso na nossa mente, mesmo que não fique claro aonde que ele vai chegar, mas nós precisamos ter firme que é Ele quem está conduzindo, é Ele quem está agindo, nada está acontecendo por acaso. Duas coisas que nós precisamos ter em mente por causa dessa história. Primeiro, Deus faz tudo para o louvor da sua glória. Deus faz tudo para mostrar o quanto que Ele é glorioso. E segundo, Deus faz tudo para o nosso bem. E o melhor bem que podemos ter de Deus, ou o melhor bem de Deus para nós, é podermos contemplar a sua glória. Deus faz tudo para a sua glória, e Deus faz tudo para o nosso bem. E o maior bem que Ele pode fazer para nós é permitir que nós contemplemos a glória dEle. É fazer com que Ruth e Noemi ficassem alegres por poderem ver Deus agindo na vida delas. Há uma palavra-chave no capítulo 2, que é favor. Versículo 2, do capítulo 2, versículo 2, quando ela diz que vai atrás daquele que favorecer ela. Versículo 13, ela diz: tu me favoreces muito. Versículo 19, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Favor, a graça implicada aqui. Essa é a atitude do pobre de espírito descrito em Mateus 5. A pessoa tem simplesmente a noção de que tudo é um favor de Deus, tudo é graça de Deus. No versículo 12, eu pulei estrategicamente esse versículo para aplicação. Boaz, ele fica surpreso e ele fica feliz também ao ver que Ruth procurou refúgio debaixo das asas do Senhor. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Cumprida não é de executada, mas seja larga, seja grande, seja volumosa, seja rica a bênção do Senhor sobre você. A tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cuja asas vieste buscar refúgio. E onde tem sido o seu refúgio? O refúgio da sua família. Aonde que você tem buscado ajuda? Irmãos, eu não estou reclamando, só estou dizendo que às vezes é um vício. Acontece um problema, geralmente vocês pensam em ligar para mim primeiro. Pastor, aconteceu isso agora, me ajuda em oração. Mas antes de ligar para mim, não estou dizendo que você não deve ligar. Ore. Eu não posso ser o seu primeiro refúgio. Deus deve ser o seu primeiro refúgio. Busque refúgio debaixo das asas de Deus. Não estou dizendo que vocês não devem me ligar. Eu estou dizendo que o seu refúgio principal é Deus. Ore. Senhor,
dá-nos graça, nos ajude nessa situação. Aí você liga, compartilha, pede oração para os irmãos, mas as asas de Deus nunca vão estar encolhidas para você, para que você não possa entrar lá debaixo. Nunca vai estar, olha, você não pode se achegar agora. E mesmo que você tenha pecado, Ele vai ser como o Pai, que estará sempre à beira do caminho esperando que você volte. Ele vai estar com o maior prazer para te guardar. Assim como Cristo sinceramente disse para os judeus, olha, quantas vezes eu vos quis reunir, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e vós recusastes. Esse desejo não muda para com a igreja. Deus tem o desejo de todos os dias nos ter debaixo dos seus braços, debaixo dos seus cuidados, debaixo das suas asas. Vá até Ele. Boaz é um tipo de Cristo nesse ponto. Há uma pessoa estranha, há uma pessoa distante, há uma pessoa necessitada, e Boaz favorece essa pessoa grandemente. A tal ponto dessa pessoa ter a nítida compreensão de que ela não merece nada daquilo. E eu quero terminar com um poema escrito por William Cowper. É o mesmo que escreveu o hino que nós cantamos, Achei a Fonte Carmesim. Achei a fonte. Este hino que eu vou recitar, ele escreveu depois de uma tentativa de suicídio. Ele estava numa das suas crises profundas de depressão. Ele chamou uma pessoa, um charreteiro, e disse o seguinte, olha, me leve para tal ponte. Ele estava planejando pular daquela ponte. E esse charreteiro ficou andando por 2 horas e não conseguiu achar o lugar. E depois o charreteiro falou, eu não encontrei. O William Cowper disse para ele, você pelo menos lembra o caminho de volta para minha casa? Não, isso eu lembro. Aí ele volta, e na hora de pagar pela viagem, o charreteiro diz assim, olha, eu não posso receber porque eu não cumpri o combinado, eu não te levei no lugar que eu deveria te levar. Mas o William Cowper diz, não, você cumpriu sim. Abaixo de Deus aqui você salvou a minha vida. Você foi um instrumento de Deus para poupar da minha vida. Ele entrou e escreveu esse hino, que é, não sei, eu acho que não tem em português traduzido para cantar, mas em inglês é um hino muito cantado, que diz que Deus se move de formas misteriosas. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua soberana vontade. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, por trás de uma situação difícil, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ser de gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará, e esquadrinha a sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, e Ele o tornará claro. Mas eu só quero repetir uma estrofe que é o que salta. Não julgue o Senhor com débil entendimento. As coisas estão acontecendo e você julga Deus com um entendimento pequeno. Mas confie nele por sua graça. Por trás de uma situação difícil existe um rosto sorridente. Deus está sorrindo atrás daquela situação difícil. Isso nós aprendemos no capítulo 2 do livro de Ruth. Nada está fora do controle. Nem é certo, é errado usar aquela expressão, nem tudo está perdido. Na verdade, nada está perdido. Tudo está no centro da vontade e da poderosa de Deus. Vamos orar. Senhor, nós às vezes queremos caminhar longe dos teus braços,
quando o Senhor pode nos carregar e colocar nos seus ombros e podemos ter uma visão melhor da onde o Senhor está indo. Muitas vezes ignoramos as histórias bíblicas que na verdade é um padrão da maneira como o Senhor age. O molde, a forma como o Senhor age está clara nas Escrituras, e por às vezes rejeitarmos o estudo da mesma, nós ficamos ao léu, ignorantes com respeito à maneira como o Senhor está agindo na nossa vida. Ó Deus, dos teus filhos e filhas que neste momento enfrentam uma providência carrancuda, uma situação difícil, de pressão, de aperto, de angústia, de tristeza, daqueles que lutam a todo custo para chegar à superfície e simplesmente ter um pouco de oxigênio para continuar nadando nas águas revoltosas, ó Pai. Ajude com que eles vejam o seu sorriso nisso tudo. A tua mão conduzindo tudo no tempo certo, para o lugar certo, com as pessoas certas, para a glória do seu nome. De que na dor o Senhor não está escondendo o rosto de nós, mas trata simplesmente da sua mão formando barro, para termos a forma e a aparência que melhor vai trazer glória com o teu nome. Que os corações, conforme o teu servo escreveu, sejam de coração, que a coragem seja renovada. Que aquelas nuvens estão sobre nós, que a qualquer momento podem cair sobre nós e nós interpretamos como coisas ruins, que nós tenhamos a ideia de que são as bênçãos que o Senhor haverá de derramar em nossas vidas. E que em tudo isso nós possamos ter o espanto e a alegria de Noemi com Ruth. Bendito seja o Senhor, que não se esqueceu de nós. E em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a noite, se assim o Senhor permitir.